Então, estamos de volta. É isso aí, estamos de volta para falar agora sobre é, espelhos esféricos. Essa é uma parte que, assim, é uma aula que eu gosto de. É um assunto que eu gosto de falar sobre ele. Porque às vezes é chato, não chato, mas acaba sendo talvez um pouco contra contraproducente, vamos dizer assim, é fazer todos esses desenhos que a gente tem que fazer. Mas faz parte, né? Vou tentar aqui, com toda a qualidade audiovisual, tentar fazer um desenho bacana. Mas, no geral, acaba ficando de médio para bom. Vamos lá. Como eu falei, a ideia é falar sobre os espelhos esféricos. Então, vamos deixar aqui um título aqui. Espelhos esféricos. É, Então, para começo de conversa aqui, para a gente começar a tratar do assunto, talvez a primeira coisa é entender o que que significa, né, um espelho esférico, como que ele se comporta, que características um espelho esférico tem. Na verdade, um espelho esférico, ele é parte de uma esfera. Se você pegar uma esfera, né, ele é uma calota esférica, né? Se você pegar uma esfera, vou tentar fazer um desenho aqui minimamente aceitável, você pegar uma caramba, tá difícil. Você pegar uma esfera, acho que agora vai. E aí pensa nisso aqui como, né, uma figura tridimensional em que você tem essa situação aqui, né? E aí você pega essa esfera e corta ela com um plano. Você corta ela assim, ó. Né? A gente secciona a esfera com um plano. E aí quando a gente faz isso, a gente acaba por delimitar aqui, ó. Vou tentar destacar essa figura assim, ó. A gente acaba por delimitar aqui, ó, uma calota esférica, tá vendo? Então essa parte aqui, como se fosse a concha de feijão, ó. Isso é uma calota esférica. Vou tentar apagar as outras partes aqui. É como se eu tirasse isso aqui, ó, né? Assim. E aí o que sobra é a parte que corresponde ao que a gente chama de calota esférica, tá? Então acho que dá para entender bem aí o que que eu quero dizer com calota esférica, tá? Então, esse plano aqui cortando aí a esfera, né? Então tem um plano seccionando, né, uma esfera e essa parte é chamada de calota esférica. Então essa calota esférica, né, essa calota esférica, ela pode ter duas superfícies de reflexão. Ela pode ter a superfície interna. Quando a superfície interna é a superfície reflexiva, né? Isso aqui é interna ou interior. Se a parte interior é a parte reflexiva, a gente diz que vai formar um espelho côncavo. Ou seja, a concavidade é que reflete a luz, tá? E aí eu tô falando aqui assim, tentando fazer um desenho meio que, né, como eu falei, em perspectiva, é como se isso aqui dentro, né, fosse é, a parte de dentro mesmo de uma concha, né? Tô pensando aqui na parte de dentro de uma concha.
E do lado de fora, se for a parte reflexiva, a gente diz que quando é o exterior, a gente diz que é um espelho esférico convexo. Beleza? Basicamente é isso. Bom, então, dada essa situação, né, em que eu tenho esse plano seccionando, etc., né, o plano alfa, aqui, ó, eu vou ter o vértice, que é o que a gente chama de vértice do espelho, tá? É, é claro que se eu pegar daqui, ó, até um determinado ponto, né, lá no interior do espelho, né? Vou tentar fazer até assim para ficar com um estilo um pouco melhor, né, ó, assim, ó, e mais fraquinho lá dentro. Não, não deu certo. Tentar fazer um pouco melhor, ó. Aqui e depois mais fraquinho assim, ó. Pronto, agora melhorou. Isso aqui vai me dar o raio de curvatura do espelho, certo? E se eu traçar uma linha que passa pelo vértice e pelo centro de curvatura, né? Vou até fazer de vermelho, acho que fica mais bacana, ó. Se você desenhar uma linha assim, ó, que passa pelo centro e... Caramba, tá muito torto. Se você passar assim pelo centro e pelo vértice aqui, ó, isso se chama eixo principal, né? Eixo principal do espelho, tá? Eixo principal. É, Existem ainda algumas outras coisas importantes, mas basicamente isso aí já ajuda muito, né? Ter o raio de curvatura, o vértice do espelho, quem é o exterior do espelho, que é a parte convexa, né? Quem é o interior do espelho, enfim, só isso aí já vai facilitar pra caramba a nossa vida, tá? É, Bom, vamos lá. Então, quando eu vou esquematizar aí o espelho esférico, eu preciso de um desenho mais simples, óbvio, porque se eu ficar pensando, né, nesse desenho aí o tempo todo, eu vou ter que toda hora ficar desenhando uma calota esférica. Não, não precisa. Então você vai simplificar esse desenho fazendo um esquema simples. Então aqui você vai desenhar aqui, ó, um esquema simplificado. E que esquema simplificado é esse? Você vai desenhar o eixo principal, que é o eixo que passa pelo centro de curvatura ali do espelho, né? Eu não dei nome aqui, mas isso aqui é o centro, né? Ó, isso aqui é o centro. Por que que é o centro de curvatura? Porque é o centro da esfera, né, da coisa. Você vai ter aqui um vértice. Então, nesse eixo principal, você vai ter o centro e o vértice. E você vai desenhar o espelho meio que assim, ó. Só como uma projeção, né, do que seria o espelho. Ou seja, como se você estivesse vendo o espelho perfeitamente de lado e desenhando apenas essa linha que vai daqui de cima, do ponto A, até aqui embaixo, ponto B, passando pelo vértice. Ou seja, aqui embaixo você vai ter o vértice, aqui é como se fosse o ponto A e aqui é como se fosse o ponto B, tá? Ó, nosso desenho ali, A e B e aqui. Ok? Aí aqui vai aparecer, ó, o nosso centro de curvatura. Aqui vai aparecer um ponto chamado de foco do espelho. Esse foco, por incrível que pareça, né, ele tem uma característica de estar aproximadamente na metade da distância, não é a metade, não é, mas é aproximadamente a metade. Então é como se ele estivesse no ponto médio entre, né, o centro e o vértice. E eu vou sempre considerar uma linha tangente aqui, ó, ao espelho, passando pelo vértice, de tal maneira que
essa linha vertical ela é perpendicular ao eixo principal, tá? Isso vai nortear bastante coisa. Em geral, como eu falei, a gente diz que isso aqui, ó, essa distância aqui é igual a essa, ou seja, a distância do centro de curvatura até o vértice é o dobro da distância do foco até o vértice. Isso vale tanto para o espelho côncavo, né, que é o espelho que normalmente a gente representa assim, ó, a parte reflexiva está na frente. Então, isso aqui é um espelho côncavo. Quando eu quero representar o espelho convexo, eu desenho o contrário, né? Eu faço isso, assim, ó. Caramba, tá difícil aqui de... Pronto. Não quero uma curvatura muito acentuada. E aí aqui, ó, aí eu vou ter... Só que normalmente a gente coloca o foco e o centro de curvatura atrás do espelho, no caso do côncavo. Foco, centro de curvatura, o vértice vai aparecer aqui. É tudo a mesma coisa, né? A diferença é que agora a parte reflexiva tá na parte de fora da calota, né? Vamos dizer assim. Calota, calota esférica que eu tô falando, tá? Então aqui, ó, a parte reflexiva do espelho é a parte da frente. Então esse aqui é um espelho convexo, tá? Então primeiro côncavo, segundo convexo. Aí os elementos continuam os mesmos, né? Eixo principal, vértice, foco, centro de curvatura. A distância continua sendo a mesma, ou seja, essa distância aqui é como se fosse R, essa daqui é como se fosse R sobre 2. Posso, inclusive, fazer a mesma coisa aqui, ó. Dizer que aqui, que é o que muita gente usa, aqui é R sobre 2, aqui é R sobre 2 e o total é R, tá? Muita gente usa essa notação, você pode usar também, não faz diferença. Bom, enfim, vamos lá. É, Algumas coisas vão ajudar aqui a entender certos comportamentos. Se você já estudou um pouquinho de geometria plana, você vai lembrar do seguinte: é toda perpendicular a uma tangente passa pelo centro. Não é à toa que essa linha aqui, ó, que é o eixo principal, tá vendo? Passa pelo centro de curvatura e é perpendicular à tangente. Que tangente? Essa tangente aqui, ó, a tangente que passa no vértice. Então, toda perpendicular a uma tangente passa pelo centro. Então, ó, lembrete, vou botar aqui, ó, lembrete. Em todo círculo, uma perpendicular que passe pelo centro, certo? Aliás, uma perpendicular. Que passe pelo centro. Não, me perdi na escrita. Em todo círculo, uma perpendicular a uma tangente. Podia até continuar dali, mas eu vou voltar aqui. A uma tangente passa pelo centro. Porque senão eu ia perder a ideia aqui. Em todo círculo, uma perpendicular a uma tangente passa pelo centro. Pronto. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui. Não, acho que dá para botar aqui para baixo. Vamos desenhar aqui um círculo. Eu não. Acho que eu vou desenhar um círculo. Não vou fazer não vou fazer um círculo completo, porque o que eu quero mostrar é melhor que seja assim, ó. Digamos que isso aqui é parte de um círculo. E que essa daqui é a linha que passa pelo centro. Se eu desenhar, né, uma tangente assim, ó,
Quando eu desenho uma perpendicular a essa tangente, é claro que aqui, né, que assim, isso aqui é só uma ideia, não é para você levar o troço tão a ferro e fogo, porque se eu for escrever tudo como está no livro formal, acaba que eu não terminaria hoje, mas uma perpendicular a uma tangente no ponto de tangência, né, no ponto, porque senão ela podia ser perpendicular aqui, ó, né? Então, então eu estou querendo dizer o seguinte: perpendicular a uma tangente no ponto de tangência, né? Então é só para ficar a coisa clara. Se eu estivesse dando aula de geometria, eu seria mais formal, né? Mas, enfim, é só para ficar, para não deixar a coisa fugir aqui. Tem um centro aqui é um ponto de tangência, e isso vai ser usado já já. Então aqui, ó, aqui é como se fosse o vértice do espelho, né? Aqui é uma tangente ao espelho, né? Pensa aqui num espelho côncavo, ó, tá? E aí eu estou dizendo a você que é, se eu tenho uma linha que passa pelo centro do espelho e que bata lá num ponto que é perpendicular a uma tangente ao espelho, então ela passa pelo centro. É isso que eu estou querendo dizer. Você vai reconhecer esse elemento aí em breve, porque ele vai fazer parte, né, do estudo aí dos raios de luz no espelho. Bom, então essa propriedade vai ser usada já já, beleza? Vamos lá, então. Bom, os espelhos esféricos, então, eles têm essas características e esses são os elementos. Como que eu faço para construir a imagem, né, uma imagem em um espelho? A gente fez a imagem num espelho plano, traçando dois raios de luz e verificando onde que eles se cruzam, ou seus prolongamentos. E a gente viu que os prolongamentos, quando o espelho é plano, se cruzam no ponto P, formando uma imagem virtual. Tá? Aqui a gente vai ter características diferentes. Para poder descobrir como as imagens são formadas, eu preciso entender como os raios de luz se comportam no espelho. Tá? Existem algumas características importantes. Eu não vou ficar listando todas elas, não. Eu vou me concentrar nas que são mais usadas. E a partir dessas, a gente vai pensar no que importa. Tá? Então é o seguinte. Número um, então eu vou botar aqui, ó, propriedades do espelho, tá? Então, ó, propriedades. A primeira propriedade é a seguinte: todo raio, um, todo raio paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Essa informação ela está resumida, né? Mas todo raio paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, ou seu prolongamento passa pelo foco. E, obviamente, todo raio que incide passando pelo foco sai paralelo, porque a gente já viu que existe uma coisa chamada princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ok? Então eu preciso aí que a gente lembre disso aí. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos começar pelo côncavo. Então, côncavo aqui, ó, espelho côncavo, eixo principal.
vou desenhar um raio entrando paralelo. Então, se ele entrar paralelo, ele tem que bater no espelho e sair passando pelo foco, tá? Ele tem que entrar e sair passando pelo foco. Tá aqui o foco, tá aqui o centro de curvatura, tá aqui o vértice. Obviamente, né, se um raio incide passando pelo foco, ele vai sair paralelo. Então, ó, se ele incide passando pelo foco, ele vai bater no espelho e vai sair paralelo. Caramba, tá difícil de fazer uma linha horizontal aqui. Pronto. Oh. Ah, finge que tá horizontal. Mais uma, a última tentativa. Ó, acho que aqui, na hora que eu tô fazendo assim, a mão dá uma entortada e fica difícil. Pronto. Então, se ele incide passando pelo foco, sai paralelo. Se ele incide paralelo, sai passando pelo foco. A justificativa para isso é simples. Olha só. Se eu tiver aqui, ó, uma perpendicular aqui, ó, à tangente, ó, lembra disso? Falamos lá em cima? Esse ângulo tem que ser igual a esse, ó, tá vendo? Isso vai fazer com que aconteça o que a gente está pensando, tá vendo? Vai ser uma bissetriz ali, e isso vai fazer com que o raio passe pelo foco, tá? Então, basicamente é isso, né? É isso que faz com que isso aconteça, tá? Mas eu não vou me concentrar nisso não, mas a ideia é essa. Dá para mostrar que isso é verdade, inclusive. Só que para isso eu preciso de alguns outros elementos que eu não tenho agora e não preciso me preocupar com eles agora. Então, ó, entrou paralelo, sai pelo foco, entrou pelo foco, sai paralelo. Agora vamos para o convexo, porque aí eu já posso aqui trabalhar com você a questão da construção das imagens. Tá? Se eu não fizer isso com calma agora, a gente perde qualidade lá na frente. Porque depois é só conta e conta é a parte mais fácil, digamos. Né? A teoria quase sempre é mais complicada. Então, ó, entrou paralelo, só que agora a reflexão é aqui. Então vai bater saindo de maneira que o prolongamento bata no foco, certo? E se entrar numa direção que passaria pelo foco, ou seja, se entrar numa direção que passaria pelo foco, vai sair paralelo. Pronto. Então, ó, entrou passando pelo foco, sai paralelo. Entrou paralelo, sai passando pelo foco. É claro que aqui, né, de novo, mesma história. Aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura, a distância aproximadamente é metade, aqui é o vértice. De novo, minha justificativa é a mesma. Se você desenhar aqui uma bissetriz, ó, desenhou uma bissetriz, dá para ver que até no meu desenho isso se parece real. Ó. Acontece isso porque a tangente vai ser perpendicular aqui, ó. Então fica meio que uma bissetriz, né? A bissetriz tem que passar pelo centro de curvatura e aqui vai ser aproximadamente no meio, não é no meio, mas seria. E aí tem uma justificativa que é a curvatura, né? Tá? Eu vou falar sobre isso já já. Bom, então vamos lá. Ó, aqui a reflexão é desse lado, aqui é na frente, né? Então aqui, ó, aqui são as costas do espelho, onde tem o tracinho são as costas do espelho, tá? Então tá aí. Então aqui o côncavo, aqui o convexo, beleza? Repare que no convexo o foco é virtual, né? Ele é feito pelo prolongamento dos raios. E no côncavo o foco é real. Então esse foco, isso vai ser importante lá em lentes esféricas, né? Então isso aqui é um foco imagem real, tá? Então isso aqui, ó, foco, guarda isso, ó, foco imagem real.
tá? E aqui é como se fosse um foco, imagem virtual. Em geral, em espelho a gente não usa esse nome, a gente usa só foco. Só que aqui virtual e real. Lá em lentes a gente vai falar foco imagem, foco objeto, foco, enfim, mas já fica aí o bizu, né? Só para a gente já pensar aí nisso aí futuramente, tá? Bom, então a primeira é essa. Segunda propriedade, dois. Dois. Todo raio, todo raio que incide pelo centro de curvatura, pelo centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Beleza? Então a segunda etapa é todo raio que refletir, que incidir aí em cima vai refletir sobre si mesmo. Então vou fazer aqui de novo, côncavo, né, que eu falei, é tipo quase uma aula de arte. Ficar fazendo muito desenho aqui. Assim, daqui a pouco eu já tô com a paciência lá embaixo e começo a fazer os desenhos tudo torto. Agora, por enquanto, tô com paciência. Vamos lá. É, então, ó, incidiu passando pelo centro, ó, vai refletir sobre si mesmo. Então, ele vai bater lá no espelho e vai voltar passando pelo centro. Tá aqui o centro, tá aqui o foco, tá aqui o vértice. Essa aqui é a parte de trás do espelho. Do lado de cá, tá aqui o vértice, tá aqui o foco, tá aqui o centro. Se você incidir, né? É claro. Aqui eu não precisa fazer duas vezes o desenho, né? Porque incidiu, voltou, enfim, uma vez só já é suficiente. Aqui, ó, incidiu passando pelo centro, ó. Então já vou fazer um desenho assim. Opa, esqueci de botar aqui, ó, o negócio que dá uma suavizada. Ó, seria algo assim. Ele vai refletir sobre si mesmo. Então vai acontecer isso. Bate e volta. De novo, isso tem a ver com a característica da tangente, porque o ângulo de incidência é nulo, então tem que voltar sobre si próprio, né, de qualquer maneira, tá? Então faz sentido que isso aconteça. Ai, caramba, acabei por fechar aqui o negócio. Pronto, acho que agora voltou. Bom, tá aí. Então, essa segunda propriedade. E a terceira propriedade, três. Todo raio incidente sobre o vértice retorna com o mesmo ângulo. Eu vou escrever assim, que é uma maneira simples de escrever, tá? Tem uma maneira mais complicada, mas no final. A ideia é só escrever mesmo. Então, ó, todo raio incidente sobre o vértice retorna com o mesmo ângulo em relação. Você vai entender quando eu fizer o desenho. Em relação ao eixo principal. O ângulo que ele fizer na ida vai fazer na volta. Ó. Então, vamos desenhar aqui. Ah, pam, pam. Aí, ó, se o raio incidir assim, ó,
vai bater aqui, ó. Caraca, é muito difícil fazer uma linha reta. Vou tentar. Última vez, última tentativa. Tá ótimo, vai ficar assim. E agora, assim, ó. Tá muito bom. Não consigo fazer melhor do que isso, não. Ó, aqui, volta pra cá. Aqui, volta pra cá. Tá? Seja ele côncavo ou convexo, vai acontecer a mesma coisa. Ó, aqui, ó. Vértice, foco, centro de curvatura e a parte reflexiva é de dentro. Aqui, vértice, foco, centro de curvatura e a parte reflexiva é a da frente. O que que eu estou dizendo a você? Que esse ângulo aqui, ó, é idêntico a esse. Que esse ângulo aqui é idêntico a esse. Tá? Por quê? Porque isso aqui funciona como uma tangente, ó. Só lembrar aqui, ó. Ó, tangente. Se isso aqui funciona como uma tangente, lembra do eixo? Então, o eixo principal funciona como a normal de incidência. Então, de fato, é isso que tem que acontecer, certo? Então faz total sentido que isso aconteça. Poxa, tá bom, entendi isso tudo, três propriedades, o que que é um espelho esférico, blá, 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 mas e as imagens? Vamos aprender agora. Bom, condições para que isso funcione. Ou seja, condições dos espelhos de Gauss. Quer dizer, não é qualquer espelho que forma imagem, não. Número um, curvatura pequena, tá? Então, isso justificaria algumas das propriedades que vimos antes. Curvatura pequena, o que significa que eu teria que fazer algo assim, ó, né? Tipo, uma curva bem suave. E aí, quando você apaga aqui, ó, quando você chega aqui, ó, e apaga, assim, ó, faz parecer que o espelho é quase reto. A curvatura bem suave, tá bom? Então, curvatura pequena. Segunda coisa, aqui eu fiz uma curvatura bem acentuada para você entender a ideia. Então, para que isso que a gente está falando funcione, né, a curvatura tem que ser muito leve, não pode ser uma curvatura exagerada que nem a gente desenhou. A segunda coisa, tá? Segunda característica, né, além da curvatura pequena, a região útil, né, do espelho é pequena também. O que que eu quero dizer com isso? Que se você tem um espelho esférico, né, e esse espelho esférico ele é assim, ó, é só uma pequena parte desse espelho pode ser usado. Se não me engano, é em torno de 10 graus, então é bem pequenininho, é só essa região aqui, ó. Só essa região aqui, ó. Então, embora você tenha um espelho esférico bem extenso, você pode criar um espelho em forma de esfera e tudo mais. Só uma região pequena, tipo essa aqui que eu acabei de destacar de preto, é que realmente vai ser útil, que vai realmente formar imagens com todas essas características do vértice, do foco, do centro de curvatura e por aí vai, tá? Se não me engano, isso é 10 graus. Se não me engano, eu não sei exatamente o valor, porque isso é coisa de que consulta e lembra,
tá? Mas se eu não me engano, isso aqui é aproximadamente 10 graus, tá? Então a região é pequena. Respeitadas as condições dos espelhos esféricos de Gauss, tá? O que que vai acontecer? Você pode construir as imagens com base nessas três características. E onde dois desses raios se cruzarem ou seus prolongamentos, a imagem vai se formar. Então, o primeiro caso de formação de imagens, eu vou começar com espelhos convexos. Então, vamos começar com espelhos convexos. O que que são espelhos convexos? São espelhos em que eu tenho essa situação aqui, né? Tem o eixo aqui principal. E aí o espelho. Vou tentar fazer com a mesma anotação de antes, com o espelho aqui em vermelho, porque aí fica bacana. Ó, então espelho convexo. Bom, aí vou desenhar aqui logo o foco. Se bem que eu acho que é melhor deixar o foco final. Vamos colocar o raio de luz aqui, ó. Um raio de luz entrando paralelo ao eixo principal. Um raio de luz entrando paralelo ao eixo principal. Ele não vai ter como descer, porque é um espelho convexo. Se bem que eu dei mole aqui, né? Deixa eu botar o espelho mais para trás. Sim, ó, que aí a gente ganha espaço. Então, opa, pronto. Um raio entrando paralelo ao eixo principal. Ele vai bater e vai passar, né, pelo foco. Aqui. E aí agora você pode fazer o quê? Um raio que passe pelo centro de curvatura. Então, digamos que o centro de curvatura está ali. Ele vai refletir sobre si mesmo. Então, aqui, ó, aqui você tem o foco, aqui você tem o centro de curvatura. Repare que eu tentei fazer com a distância aproximadamente exata. Aqui você tem o vértice. Esse raio ele foi e voltou sobre ele mesmo. Esse raio foi paralelo e saiu com o prolongamento passando pelo foco. Feito isso, ó, mesmo que a gente deixe isso aqui, ó, pontilhado assim, né? O que que você percebe? Que aqui, ó, se você tem um objeto, fazer esse objeto de outra cor, fazer de azul, pronto, um azulão aqui, ó. Se você tem um objeto aqui, ó, apoiado sobre o eixo principal, onde eles se cruzam, e aí eu vou fazer de verde a imagem, você terá a imagem do objeto, ó. Então, é possível concluir pela própria característica da imagem que a imagem sempre será um direita, porque está orientada no mesmo sentido do objeto. 2, menor, porque tem um tamanho menor do que o objeto. E 3, virtual. Por quê? Porque ela é feita de prolongamentos de raios e não de raios de luz efetivos. Se a gente desenhar aqui, ó, é porque eu desenhei só dois raios. Se você desenhar aquele raio que bate no vértice e volta com o mesmo ângulo, para cá, o prolongamento vai passar lá também, ó. Eu não preciso desenhar, não vou usar esse raio. Eu não gosto de usar, mas você pode usar se quiser, tá? Então aqui, ó, esse ângulo tem que ser igual a esse.
Como isso depende de desenhar uma bissetriz, eu prefiro não usar. Mas você pode usar sempre que quiser, tá? Então, se eu desenhar o paralelo saindo, passando pelo foco, e o que passa pelo centro, já é suficiente para determinar aqui, ó, o topo da imagem. E com espelhos convexos, sempre teremos imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Sempre. Agora, no caso do espelho côncavo, aí você tem 5 casos a considerar. Então, agora vamos estudar o caso dos espelhos côncavos. Então, usando aqui a mesma notação, espelhos côncavos. Espelhos côncavos. Então, eu vou começar aí com o caso mais simples, que é quando você tem um objeto é, antes do centro de curvatura. Vou desenhar aqui um espelho côncavo. E vou colocar o objeto antes do centro de curvatura. Então, usando a mesma notação, vou colocar aqui um objeto orientado assim, para cima. E aí, de novo, ó, vou desenhar um raio de luz que passe, né, paralelo aqui. Tentar fazer o mais paralelo possível. Vai bater, vai passar, passando pelo foco aqui. E aí o centro de curvatura está mais ou menos aqui. Ele bateria no espelho lá embaixo e voltaria passando pelo centro de curvatura. Então, ó, vai, passa pelo centro, bate no espelho e volta. Vai paralelo, volta pelo foco. Aqui seria o centro de curvatura, aqui seria o foco, aqui seria o vértice, a parte refletora está na frente. Só para ficar legal aqui no anterior, deixa eu botar a parte refletora na frente. Pronto. Então o objeto vai conjugar uma imagem que vai aparecer aqui, ó. E repare que é virtual, aliás, real, né? Então vamos botar na mesma ordem as características. Invertida. Então, ó, características da imagem. Invertida, vai estar de cabeça para baixo. 2 vai ser menor. E 3 vai ser real. Por que real? Porque são raios de luz mesmo que estão conjugando. Então, por ser real, ela pode ser projetada. Pode ser projetada. Vou botar aqui, ó, projetável. Eu consigo botar um papel ali e olhar a imagem, tá? Bom, então caso antes do centro de curvatura. Caso 2 em cima do centro de curvatura. O que vai acontecer? O segundo caso, em cima do centro de curvatura. Então agora eu vou colocar um objeto. Vou pegar o mesmo desenho só para ficar padrão aqui, ó, em cima do centro de curvatura. Então, colocando em cima do centro de curvatura, de novo, vou desenhar aqui o raio de luz. Ele vai bater aqui, ó, vai passar pelo foco. O foco está aqui no meio, mais ou menos. E o outro raio, ele desceria, né? Obviamente. E aí aquela velha história, né? Aqui, ó, não tem o espelho para cruzar. Então você poderia colocar aqui, ó, ele batendo desse lado e, obviamente, fazendo isso. Ó. Onde esses dois se cruzam aqui é onde ele vai se cruzar o terceiro raio, certo? Ou seja, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou batendo no vértice, sai com um ângulo igual. E desceu passando pelo centro, já que está em cima do centro de curvatura, voltaria sobre si próprio.
Então aqui, ó, centro de curvatura, foco e vértice. E aqui, como eu falei, você tem ângulos iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Não precisa usar essa propriedade, bastava desenhar a linha que passa pelo centro de curvatura. Olha lá. Características da imagem. Ó, a imagem vai ficar aqui, ó, certo? A imagem vai ficar aqui. E aí ela é agora invertida do mesmo tamanho. Então ela é invertida, 2 do mesmo tamanho e 3 também é real. Tá? Então, nesse segundo caso, né, antes do centro de curvatura, menor, invertida e real. Em cima do centro de curvatura, invertida do mesmo tamanho e real. Então, ela começou a aumentar o tamanho da imagem. E aí, agora eu vou andar mais um pouquinho para frente. Que aí, agora eu vou para o caso em que você está entre o centro de curvatura e o foco. Aí, agora eu vou colocar um pouco mais para trás aqui, ó, o centro de curvatura, porque senão a gente vai acabar com dificuldade para desenhar a imagem. Então, ó, vou botar o objeto aqui. Vou colocar aqui, ó, topo do objeto. Vou desenhar o foco, vou botar mais ou menos aqui e o centro de curvatura aqui. Então ela vai bater a luz, né? Vai bater no espelho, vai sair passando pelo foco. E, se bem que aqui era melhor ter colocado ele mais para trás. Colocar ele um pouco mais para trás. Senão vai ficar muito difícil de desenhar o objeto, a imagem. Vou botar aqui, ó. Botar o foco aqui. Pronto, assim fica melhor. Agora vamos lá. Ó, desenhou aqui, paralelo, saiu passando pelo foco. Saiu passando pelo foco. E aqui, ó, centro de curvatura. Então eu formo uma imagem que é muito maior do que o tamanho do objeto. Por isso que fica difícil se eu colocar ele muito perto do foco. Então, ó, a gente vai ver que não vai formar imagem. Então aqui, ó, centro de curvatura, aqui foco, aqui vértice e o topo da imagem está aqui. Ou seja, ela vai ser invertida. Ó, raio paralelo saindo pelo foco, raio passando pelo centro, voltando sobre si mesmo. Ela vai ser invertida. Então, invertida. 2, maior do que o objeto. E 3, real. Quanto mais perto do foco, maior vai ser, tá? Porque quando chegar em cima do foco, você vai ver que não há imagem. Então, esse caso eu já vou colocar aqui do lado para a gente não perder tanto tempo na hora de desenhar aí o último caso. Então, ó, esse caso eu não vou ter imagem, a gente chama isso de imagem imprópria. Então, eu vou ter aqui um objeto sobre o foco. Ó. Então, se o objeto estiver sobre o foco, vou botar o foco aqui. Eu vou, aliás, tem que ser de preto, né, para ficar.
Vamos desenhar os raios primeiro. Então, ó, vai bater, passar pelo foco. Vai bater e passar pelo foco. E o outro vai passar pelo centro de curvatura. Ou seja, nunca vão se encontrar porque formam um paralelogramo, tá vendo? Então, a gente chama isso de imagem imprópria. Aqui está o foco, aqui está o vértice, aqui está o centro de curvatura. Como essa distância é igual a essa, esse raio é paralelo a esse, né? Aqui a parte reflexiva está na frente. Então aqui, ó, a gente diz que é a imagem no infinito. Essa imagem no infinito é chamada de imprópria. Vou colocar aqui, ó. Se bem que eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui, eu vou colocar em cima. Imprópria. Certo? Então, ó, caso um antes do centro de curvatura. Só recapitulando, né? Caso um antes do centro de curvatura, invertida menor e real. Ou real invertido e menor. Caso 2 sobre o centro de curvatura, real invertido e do mesmo tamanho. Caso 3 real invertido e maior, entre o centro e o foco. Caso 4 não forma imagem, porque está sobre o foco, os raios saem paralelo. Último caso, caso 5 que é quando está entre o foco e o vértice. É o último caso. Caso 5 entre o foco e o vértice. Então, vamos lá. Entre o foco e o vértice. Vou tentar desenhar aqui um, um objeto um pouco menor para facilitar o nosso desenho. Tá aqui, vai acontecer isso, né? Vai bater lá no espelho. Vamos dizer que o foco está um pouquinho para trás aqui. Vai estar assim. O centro de curvatura vai estar lá atrás. Isso é algo meio assim. Então, o que vai acontecer, ó, é que você vai ter que prolongar para eles se encontrarem. Ou seja, agora a imagem passa a ser virtual. Então, aqui, ó, foco aqui, centro de curvatura aqui, aqui vértice, parte reflexiva está na frente, né? Aí eu tenho aqui, ó, passando paralelo, saindo pelo foco, batendo no centro de curvatura e refletindo sobre si mesmo, tá? E aí, nesse caso, no caso 3, a imagem é direita, 2 maior e 3 virtual. Então, virtual e maior, né? Virtual só pode ser convexo ou côncavo, quando convexo sempre. Côncavo quando estiver entre o foco e o vértice. Qualquer outro caso de imagem real é espelho côncavo. Então, se cair alguma pergunta, falar de imagem real é espelho côncavo. Por quê? Porque no convexo é sempre o quê? Virtual, direita e menor. Certo? Bom, muito bem. Então, depois de estudar esses 5 casos, a gente vai passar para equação que é tipo o que mais é usado nessa teoria, que é a equação dos pontos conjugados de Gauss. Tá? Equação dos pontos conjugados de Gauss. O que que diz essa equação dos pontos conjugados? Tudo que tiver atrás do espelho, então é assim.
É, isso vale tanto. Eu vou botar só uma linha vertical aqui. Não vou botar se é côncavo ou convexo, tá? O que eu vou usar é o seguinte: se para cima aqui é positivo, aqui é negativo. E aí, o que que ocorre, né? Eu botei a seta para a direita aqui, mas normalmente é assim, ó. A seta fica orientada para cá. Se a seta fica orientada no sentido contrário ao da luz. Então, se os raios de luz estão vindo daqui, né, e fazendo isso, significa que desse lado, né, é positivo para a luz, certo? Positivo para a luz. Vou botar aqui, ó. E do lado de cá é negativo para a imagem. Então, se a imagem se forma atrás do espelho, então aqui, ó, então aqui é atrás do espelho, né? Quando a gente fala atrás, entre aspas, né? Se atrás e na frente. A imagem vai ter um valor negativo, tá? E na frente positivo. Vai ficar claro quando a gente começar a falar da equação. Vamos lá. A equação é a seguinte: 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos aos nomes. F, a abscissa, portanto pode ser positiva ou negativa, do foco. P, a abscissa do objeto em relação ao espelho, certo? Então aqui é zero, onde o objeto tiver é a abscissa do objeto. P', a abscissa da imagem. Então eu tenho esses três é, fatores a considerar. Então vamos lá. Se eu tiver foco, então isso aqui às vezes é chamado de equação dos pontos conjugados e junto com isso de estudo analítico. Porque é o seguinte, se eu tenho F, foco positivo, o espelho é côncavo. Porque como a gente falou, ó, o foco está na frente do espelho. Se eu tenho foco negativo, o espelho é convexo. Lembrar que foco é uma coisa, distância focal é outra. Distância focal é uma distância, sempre positivo. Foco é uma coordenada, então pode ser negativo. Tá? Então, distância focal é sempre positivo. Então, ó, foco, se for positivo, é côncavo. Se for negativo, convexo. A abscissa do objeto, a mesma coisa. A abscissa do objeto, vou mudar de cor. Se P for maior que zero, objeto real. Se P for menor que zero, objeto virtual.
Pô, mas o objeto pode ser virtual? Pode. Às vezes ele é a imagem de outro espelho. É uma imagem projetada de outro espelho. Então ele vai ser um objeto virtual. Tá? Pode acontecer. Mas aqui, ó, vamos considerar primeiro só o caso do real, certo? É, porque você pode ter dois espelhos frente a frente, né? E aí a imagem de um é o objeto do outro e essa imagem do um pode ser virtual. Pelinha, mesma coisa. Pelinha, vamos pegar outra cor aqui. Se pelinha é positivo, imagem real. Se pelinha é negativo, imagem virtual. Então, temos aí os três atributos de pelinha, P e F. Obviamente, se F é maior que zero, o centro de curvatura, né, C, é maior que zero. Obviamente, já que C é 2F. Então, C é maior que zero também, com C menor que zero, convexo. Ok? Então, vale uma coisa também em relação à outra. Bom, então vamos dar um exemplo, né? Um exemplo aqui, ó. Ó, um exemplo numérico, ó. Um espelho convexo tem distância. Eu vou propositalmente, ó, distância focal 10 centímetros e um objeto é colocado a. Eu vou botar 10 centímetros dele. Ó, qual a natureza da imagem formada e localize-a. Localize-a. Bom, então eu preciso encontrar qual é o tipo de imagem, virtual, real, não sei o quê, e onde que ela está posicionada. Isso pode ser feito desenhando, como a gente sempre fez lá em cima, ou pela equação. Vamos pela equação. Pela equação eu tenho 1/f, 1/p, 1/p'. Distância focal 10, mas o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, foco negativo. Ó. Ah, falei uma coisa, sublinhei outra. Foco negativo. Cadê desde daqui, ó? Então eu vou lá, coloco o quê? Menos 1/10. O objeto é colocado a 10 centímetros do espelho. Então, 1/10. Mais 1/pelinho. Pronto. Então, 1/pelinha vai ser igual a -1/10 menos 1/.
10. Portanto, 1 sobre P' vai ser igual a menos 2 sobre 10. P' igual a menos 5 centímetros. O que que isso indica? Uma imagem virtual, porque P' é negativo, e dá para dizer se é maior ou menor com o que eu vou mostrar a seguir. Então, ó, localizei, ela vai ser formada a 5 centímetros atrás do espelho, né? Então, ela é virtual, por ser negativo, e está a 5 centímetros. Falta dizer se ela é maior ou menor, e se é direita ou não. Para isso, a gente usa... Para isso, a gente usa o aumento linear transversal. O que que é o aumento linear transversal? É uma equação que calcula se a imagem é maior ou menor que o objeto e se é invertido à direita em relação a ele. Esse aumento linear pode ser calculado de duas maneiras: tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto ou menos P' sobre P. Certo? Então tem essas duas formas de calcular. No nosso caso, eu não tinha o tamanho da imagem e nem do objeto. Então essa daqui não vou usar. Vou usar essa daqui. Caramba. Vou usar essa daqui. Então eu vou fazer aumento linear igual a menos P' menos 5 sobre P 10. O que que eu encontrei? A igual a 1 meio, que é 0,5. O que que isso me indica? Me indica o seguinte, que a razão entre a imagem e o objeto, I sobre O, é 0,5, indicando que a imagem corresponde a 50% do objeto. Ou seja, a imagem é menor do que o objeto. Então ela é menor. E como é positivo, é direita. Então, conclusão. Se o módulo do aumento, né, vamos botar aqui, ó, se o módulo do aumento, né, é maior do que 1, a imagem, eu vou botar só aqui, ó, maior. Maior. Se o módulo do aumento é igual a 1, mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Se a imagem, se o aumento, né, tem módulo entre 0 e 1, menor. Se é igual a 0, aí é porque não tem imagem, certo? Se for igual a 0, não tem imagem. Agora, se esse aumento é positivo, né? Então, se esse aumento é positivo, se esse aumento linear é positivo, então vamos lá. Porque aqui eu estou olhando o módulo, né? Observe que eu me concentrei em escrever o módulo, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Essa é uma situação, essa é outra e essa é outra. Agora, se esse aumento é positivo, ela é uma imagem direita. Se esse aumento
é negativo, essa é uma imagem invertida. Certo? Então, por aqui eu consigo dizer se eu tenho uma imagem direita ou invertida. No nosso caso, que a gente calculou, eu achei 0,5. Então, no nosso caso, que a gente calculou agora, o que a gente tem? Uma imagem direita, porque é positivo, porém, entre 0 e 1, indicando que ela é menor. O que tinha que acontecer, porque a gente sabe que quando o espelho é convexo, a imagem é virtual, pelinha negativo, direita, aumento positivo e menor. Tá? Então, realmente, isso colabora com o que a gente viu antes. A teoria está bem fundamentada. Beleza? Então, aqui, ó, só destacando aqui a nossa fórmula. E todos os casos que a gente estudou, tudo que a gente estudou sobre formação de imagem, tá aí. É o que você precisa saber sobre, né, espelhos esféricos e afins. Então vamos lá, vamos só recapitular tudo que a gente viu sobre espelhos esféricos. Primeiro, eles vêm de uma calota esférica e tem alguns elementos: centro, vértice, raio de curvatura, etc. Tá? Ele pode ser côncavo ou convexo. Côncavo quando a imagem é feita dentro da concavidade e dentro, que eu quero dizer, no interior, né? Os raios se refletem no interior, e convexo quando os raios se refletem no exterior. Isso aqui foi um lembrete para que você use como propriedade para para encontrar determinadas coisas. Falei sobre as propriedades: raios paralelos refletem pelo foco, raios incidindo no centro refletem sobre si próprios, e raios incidentes sobre o vértice refletem com um ângulo igual ao de incidência, certo? Condições dos espelhos: curvatura pequena e região útil do espelho é pequena, cerca de 10 graus. Espelhos convexos: a imagem vai ser sempre direita, menor e virtual. Côncavos: se for antes do centro de curvatura, invertida, menor e real. Se for sobre o centro de curvatura, invertida, do mesmo tamanho e real. Se for entre o centro e o foco, invertida, maior e real. Se for sobre o foco, imprópria. E se for entre o foco e o vértice, direita, maior e virtual. Equação dos pontos conjugados de Gauss, ou estudo analítico das imagens, né? Normalmente chamam de estudo analítico. O que for formado atrás do espelho é negativo. Então, imagens atrás do espelho serão virtuais, certo? Na frente do espelho, que é onde vem a luz, positivo. Beleza? Equação qual é? 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P', sendo que F é a abscissa do foco, P é a abscissa do objeto, né? Ó, F é do foco, P é do objeto, P' da imagem, certo? Foco positivo côncavo, negativo convexo. P positivo, objeto real, P negativo, virtual. P' positivo, real, imagem. P' negativo, imagem virtual. Dei um exemplo, calculamos e vimos que é possível descobrir se é maior ou menor pelo aumento linear transversal. I sobre O menos P' sobre P. Não dei exemplo com I e O. Ele teria que dar o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Lembrando que se I e O tiverem sinais diferentes, a razão vai ser negativa. Então a imagem é invertida. Isso está escrito aqui no finalzinho, né? Então, se I e O têm orientações distintas, a razão é negativa, tá? E se a razão é negativa, é porque a imagem é invertida. Se I e O têm a mesma orientação, ou seja, ou os dois são negativos, ou os dois são positivos, a imagem é direita, porque essa divisão aqui fica positiva, tá? Não esquece que pode ser menos P' sobre P, tá? E sobre essas condições aqui, tá? Se o módulo é maior que 1, então é maior o objeto, a imagem. Se o A
é igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho. E se o A está entre 0 e 1 em módulo, então ela é menor do que o objeto. Tá? E é isso. Fechei o segundo bloco aí com toda essa parte teórica, muitos desenhos, muita coisa para falar, né? Fiz bem detalhado, bem vagaroso, para ficar bem claro aí, porque tem muita coisa que você não vai achar fácil por aí, tá bom? Então até o próximo bloco, onde a gente vai falar ainda sobre magnetismo. Esse último bloco um pouco menor, mas por enquanto é isso. Até o próximo bloco aí a gente se fala já.